Fala galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade aos estudos sobre a ginástica. Na aula passada eu falei para vocês sobre a origem, a história e as classificações da ginástica e hoje nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos aqui na ginástica rítmica, que é uma modalidade esportiva da ginástica hoje na nossa atualidade. Então, a nossa aula está organizada da seguinte forma: nós iremos falar a origem, a evolução, a ginástica rítmica no Brasil, a ginástica na BNCC, características da ginástica, elementos da ginástica rítmica, principais movimentos, área de competição, formas de disputas e umas curiosidades relacionadas à ginástica rítmica. Então, a origem, essa origem que eu estou trazendo para vocês aqui é aquela origem geral da ginástica. Vamos relembrar. A ginástica rítmica aponta seu princípio no Egito há 3.500 anos. Os desenhos com a representação de movimentos são marcados em túmulos cerâmicas das antigas pirâmides egípcias. Então, nós já estudamos que a ginástica, no geral, ela surge desde a pré-história. Ela acontecia de forma inconsciente, quando o homem buscava a sua sobrevivência. Ele executava alguns gestos que são típicos da ginástica, como os quais? O saltar, o trepar, o balançar, o rolar. Tudo isso, com o decorrer do tempo, foi sofrendo o processo de esportivização. Então, hoje, a ginástica rítmica, a ginástica no geral, que um dia foi algo que serviu para a sobrevivência dos indivíduos, hoje entra com uma prática corporal que foi esportivizada. A evolução da ginástica rítmica, ela surgiu por volta da década de 1920, quando foram acrescentados novos exercícios e música à ginástica artística. Seu primeiro campeonato foi disputado em 1961, justamente um ano antes da Federação Internacional de Ginástica reconhecer a categoria. Então, a ginástica rítmica, ela tem algo que é bem peculiar. Ela já acontece ali ao ritmo de quê? Da música. Já acontece ao ritmo da música. Então, ela sofre esse processo de esportivização, na qual eu já falei para vocês, que a ginástica antes acontecia de forma inconsciente, hoje ela sofre o processo de esportivização. E os esportes, vocês já sabem, ele tem todo aquele regulamento, aquelas regras, as suas federações, confederações. E em 1984, ela passa a participar da Olimpíada, no caso, a Olimpíada de Los Angeles, certo? 1984, a ginástica rítmica tornou-se uma modalidade olímpica. A ginástica rítmica aqui no Brasil. A ginástica rítmica foi introduzida no Brasil pela professora e técnica húngara Ilona Peuker, através da criação de escola própria dos movimentos. Sua contribuição no desenvolvimento da modalidade no território brasileiro ocorreu através da ministração de cursos de ginastas e profissionais da educação. Então, esta professora húngara que foi a responsável por trazer os conhecimentos voltados para a ginástica rítmica aqui no nosso país, no nosso Brasil. Através de cursos, palestras, ela ia demonstrando de demonstrações mesmo da modalidade, ela trouxe aqui para o nosso território. Em 1956, foi fundada a primeira equipe brasileira de ginástica rítmica e em 1978 foi criada o quê? A CBG, que é a Confederação Brasileira de Ginástica. Aí vamos aqui para a ginástica na BNCC. BNCC é a nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, existem as unidades temáticas da educação física, tá? São essas aqui: a ginástica, os esportes, as lutas, a dança, os jogos e as práticas corporais de aventura.
Essas são as unidades temáticas da educação física. Percebam que o primeirinho aí é o quê? É a ginástica. A ginástica, ela se divide aqui em ginástica não competitiva, em competitiva, como eu mostrei para vocês na aula passada, e são vários tipos de ginástica. Aí nós temos a ginástica acrobática, ginástica de trampolim, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de conscientização, a ginástica geral. Nós temos o que dentro da ginástica? Nós temos dança. Essa unidade temática da educação física, a dança, também ela tem envolvimento na própria ginástica. Quando eu trouxe o conceito ainda há pouco para vocês, eu disse que as apresentações de ginástica rítmica, elas acontecem ao som de música. Então percebam, a música ela dá ritmo. Então existe ali algo que é coreografado. As ginastas, ao tempo que elas estão trabalhando ali com os seus elementos, elas também estão executando alguns passos, algum está ritmado ali com a música. E sofreu o processo de esportivização, que eu disse para vocês ainda há pouco. Os esportes, o esporte, a ginástica, ela está dentro de qual classificação dos esportes? Dentro da unidade temática esporte, existem várias classificações. São os esportes de rede, esporte de invasão, esporte de precisão, esporte técnico combinatório. Então a ginástica, ela está dentro dos esportes técnicos combinatórios. Qual é o conceito de um esporte técnico combinatório? Tá aí para vocês, ó. Reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnicos combinatórios. Olha aí o que está entre parênteses, ó. Ginástica artística, ginástica rítmica, são diferentes, tá? A ginástica rítmica se difere da ginástica artística. Próxima aula eu vou falar de ginástica artística para vocês, ou ginástica olímpica. Nós temos o nado sincronizado, a patinação artística, saltos ornamentais, são todos esportes o quê? Técnicos combinatórios, que são execuções de movimentos que são ali realizados. Então, a ginástica, dentro das unidades temáticas, existe ela acontece junto com a dança, que é sempre ao som da música, e ela sofreu o processo de esportivização. Vamos avançando. Características da ginástica. A ginástica rítmica é fortemente influenciada pela linguagem artística, como o teatro, a música e a dança, em um árduo trabalho de preparação física, criativa e afetiva. A técnica dos movimentos é realizada com base em movimentos corporais e ritmados ao som de uma música tema, para desenvoltura no tablado. Então percebam, eu falo bem aqui, ó, ritmados ao som da música. Isso aqui, se nós formos trazer para o conceito de dança, está tudo bem pertinho. É tudo bem próximo uma coisa da outra. Por isso eu fiz questão de trazer aquelas unidades temáticas para vocês. Que é o movimento corporal ginástico, ele acontece dentro da unidade temática da ginástica, que pega um pouquinho ali da dança, porque ela é ritmada ao som de uma música, e que sofre esse processo de esportivização. O que é exigido dessas atletas, dessas ginastas, nas suas apresentações? É exigido muito do equilíbrio, é exigido muito da flexibilidade, elas realizam muitos movimentos rotacionais. Então, isso aqui tem a ver com o quê? Com as capacidades físicas do indivíduo. Uma ginasta ela deve ter essas suas capacidades físicas aqui bem trabalhadas. O equilíbrio, a flexibilidade. Ah, professor, necessita de força? Necessita. Necessita de resistência cardiorrespiratória? Também necessita. Mas talvez as capacidades físicas que são mais empregadas, que são mais exigidas nas provas de ginastas, são essas aqui, o equilíbrio e a flexibilidade. Os elementos da ginástica rítmica.
Esses aqui são os elementos, são os equipamentos que que as ginastas utilizam nas suas apresentações. Nós temos os arcos, nós temos as bolas, nós temos as massas, não é maçãs não, as massas mesmo, as fitas e as cordas. Quando as atletas vão se apresentar, elas sempre estão com esses elementos aqui, ó. Elas nunca se apresentam de maneira solo, sem nenhum equipamento. Esse solo que eu estou falando, ela sozinha, sem estar com nenhum equipamento. Ela sempre se apresenta com algum desses equipamentos aqui, com algum desses elementos. Os arcos. O arco é um aparelho utilizado na apresentação de saltos e pivotes. Por exemplo, o material utilizado deve medir entre 80 e 90 centímetros de diâmetro, além do peso mínimo de 300 gramas. Então, percebam que eu trouxe algumas especificações aqui, e eu não quero que vocês as memorizem ou que fiquem, de repente, sabendo de tudo isso aqui, mas é porque para que vocês entendam que em competições, esses equipamentos, eles têm um certo padrão a ser seguido. Então, isso aqui é uma característica dos esportes. Eu estou falando nessa aula muito de esportivização. Então, as regras são rígidas. Existe toda uma questão regulamentar ali para essas modalidades. Então, o equipamento aqui, no caso, o arco, que é uma espécie de bambolê. Ele deve medir de 80 e 90 centímetros de diâmetro e pesar em torno de 300 gramas. As bolas. A bola é fabricada em material de borracha, utilizada na ginástica rítmica, deve ser apresentada nos exercícios de flexibilidade e ondas com diâmetro, mais uma vez, as especificações aí, ó, da bola, 18 a 20 centímetros e peso mínimo de 400 gramas. Tá aí a ginasta com uma bola, fazendo ali a sua apresentação. Um movimento ali ondulatório. Daqui a pouco eu vou chegar em alguns fundamentos. As massas. Tá, olha as massas aí, como é que elas são. As duas massas são utilizadas na execução de movimentos que envolvam equilíbrio. As especificações técnicas deste aparelho são: cada massa deve ter entre 40 e 50 centímetros e pesar no mínimo 150 gramas. Tá ali, ó, como é que é uma massa. Tem toda uma bolinha ali no finalzinho dela, uma haste onde ela segura com uma medida de 40 a 50 centímetros. Existem as especificações. Nós temos as fitas. A fita, nas competições, deve ter pelo menos 6 metros, com largura de 4 a 6 centímetros e pesar 35 gramas. A fita deve ser presa a um estilete com 50 a 60 centímetros de base e no máximo 1 centímetro de diâmetro. Então percebam que a fita ela tem todas as suas especificações. E isso tudo aqui é avaliado pela comissão organizadora, pelos árbitros, os árbitros da prova ali, que elas irão se apresentar. Então tudo isso é medido, tudo isso é pesado para ver se está dentro do padrão da competição. Está aqui a atleta com uma fita ali realizando a sua apresentação. A corda é utilizada para desenvolver predominantemente com o exercício de salto. O material desse aparelho pode ser de sisal ou sintético, com um comprimento compatível à altura da ginasta. Então a corda ela já tem um pouquinho ali, já leva um pouco em consideração a altura da ginasta. Pronto, esses foram os elementos que foram utilizados. Se vocês prestarem atenção numa coisa, sempre eu trago as minhas aulas, eu tento equilibrar, eu equilibro ali pessoas do sexo masculino, do sexo feminino nas minhas imagens. Se vocês prestarem atenção, até agora só apareceram imagens de mulheres, porque existe uma problemática, existe uma questãozinha aí dentro da ginástica rítmica. Atualmente, a ginástica rítmica masculina, ela existe, mas não é reconhecida ainda por algumas federações, algumas confederações, e ela não participa dos Jogos Olímpicos. Então, a ginástica rítmica, ela é uma modalidade exclusivamente feminina, tá? Nos Jogos Olímpicos.
Aí os principais movimentos, trouxe alguns aqui para vocês. Equilíbrio, na qual a atleta se posiciona sobre uma das pernas e levanta a outra. A característica do equilíbrio na ginástica rítmica é que, quando a ginasta assume essa posição, o pé de apoio deve encontrar-se em meia ponta. Está ali a imagem, ó, a atleta realizando ali um movimento de equilíbrio ali com o elemento da fita. Ela deve estar sempre com o pé em meia ponta, sempre ali meio que na pontinha dos pés, tá? Para demonstrar que ela está executando algo que está exigindo o equilíbrio, que está sendo avaliado o equilíbrio dessa ginasta. A onda. Com flexibilidade, a ginasta executa movimentos ondulatórios, transcorrendo por toda a extensão do seu corpo, podendo ser feito na vertical ou na horizontal. Então vamos imaginar que essa atleta aqui, ela vai depois subir, ela vai estender esse corpo dela. Ela já realizou um movimento aqui ondulatório e ela vai voltar para a sua posição inicial. Então isso é onda, é fazer com que o seu corpo funcione como uma espécie de onda. Acontece demais na ginástica rítmica. Ela pode se desfazer desse elemento também, tá? Da bola, ela pode lançar essa bola para uma outra ginasta, a ginasta pegar, tudo isso deve estar muito bem sincronizado, muito bem treinado, porque a queda de um elemento desse vai configurar a perda de ponto na sua apresentação. Pivote ou pivô, na qual a atleta se posiciona sobre uma das pernas e levanta a outra. A característica do equilíbrio na ginástica rítmica é que quando a ginástica assume essa posição, o pé de apoio deve encontrar-se em meia ponta. Bem parecido lá com o fundamento do equilíbrio que eu trouxe para vocês ainda há pouco. O pivô exige isso da atleta. A área de competição da ginástica. Tá aí, ó. Existe um tablado com 13 metros quadrados. Então, são 13 metros de comprimento por 13 metros de largura. Dentro desse espaço aqui é que acontecem as apresentações de ginástica. Certo? Vamos avançando. As formas de disputas, como é que elas acontecem? São dois tipos de formas, dois tipos de disputas que acontecem na ginástica rítmica, tá? A individual e a de grupo. A de grupo ela conta com 5 ginastas. Na individual, o tempo ele varia de 1 minuto e 15 segundos a 1 minuto e 30. E na de grupo, que consta de 5 ginastas, a apresentação varia de 2 minutos e 15 a 2 minutos e 30. Como é que funciona na individual? Existe a fase classificatória e final, e na de grupo são 2 rotinas. Na individual, classificatória e final, classificam-se as 10 melhores ginastas, competem utilizando apenas um elemento. Então, daqueles elementos que eu mostrei para vocês ainda há pouco, da fita, das massas, da bola, da corda, do arco, eles se apresentam apenas utilizando um elemento daquele, com duração de 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30. Nas de grupos de 5 ginastas, são 2 rotinas. A primeira rotina, a apresentação com as bolas, e sendo que a segunda rotina se apresenta com as fitas e com os arcos. Uma curiosidade aqui da ginástica rítmica, até falei para vocês ainda há pouco. Até o momento, a modalidade masculina não tem reconhecimento da Federação Internacional de Ginástica, nem da Confederação Brasileira de Ginástica. Nas Olimpíadas e em campeonatos mundiais, apenas as mulheres competem. Os homens participam apenas de torneios amadores, lutando por um espaço na modalidade. Existe essa discussão muito ampla relacionada ao gênero que acontece ainda nos esportes. Aquela coisa de que isso é esporte de menino, isso é esporte de menina. A ginástica rítmica ela se enquadra um pouquinho nessas questões. Eu não sei porque o Comitê Olímpico Internacional, essas federações ainda não incluíram os homens nessa prática dessa modalidade. É algo que deve ser pensado, já que a Olimpíada ela vem pensando essas questões na atualidade, buscando uma equiparação. Existem 2 modalidades olímpicas que os homens não participam. É o nado sincronizado e a ginástica rítmica. Espero que isso mude o mais rápido possível. Que os homens também possam participar, que queiram participar dessa modalidade. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?